Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo no capítulo 14 de Isaías. Ele, assim, começa de um jeito bem esperançoso, né? Sim, começa mesmo com a promessa de compaixão do Senhor por Jacó, a restauração de Israel na sua terra, e até fala de estrangeiros se juntando a eles, né? Isso, nos versículos 1 e 2. Uma visão de, tipo, restabelecimento, acolhimento. Pois é. Mas olha, o foco muda bem rápido. Essa esperança inicial serve mais como um pano de fundo, sabe? Verdade. A partir do versículo 3 já vira outra coisa. O texto apresenta uma sátira, né? Uma provocação bem direta contra o rei da Babilônia. Exatamente. É um Marshall, um canto de zombaria mesmo. A pergunta é: como é que esse opressor todo-poderoso chegou ao fim? É o que está ali nos versículos 5 e 6, descrevendo a quebra do poder dos ímpios, o fim do cetro dos governantes que, nossa, feriam os povos sem parar. E o impacto dessa queda é enorme, não é só político. Nos versículos 7 e 8, a gente vê a terra inteira, tipo, respirando aliviada, cantando. Sim, E o que eu acho fascinante é a natureza reagindo. Até as árvores, os cedros do Líbano, que eram sempre derrubados, comemoram porque o tirano caiu. Ninguém mais vai derrubá-los. Isso mostra a dimensão do alívio, né? é muito forte essa imagem. E aí, logo depois desse alívio todo, a cena fica mais impressionante ainda, eu diria. Versículos 9 a 11. Ah, sim, a descida ao Sheol. Exato. A morada dos mortos. O texto diz que o Sheol se agita para receber o rei caído. E olha, a recepção não é nada honrosa, né? Pelo contrário, os espíritos de outros reis, as sombras, eles se levantam, mas é para zombar. Você também ficou fraco como nós? Eles perguntam. Isso. Tipo, cadê toda aquela força, toda a pompa, a música, tudo desceu com ele para a sepultura. A cama agora é de vermes, a cobertura também. Uma inversão total, sabe? E aí vem o versículo 12, que é talvez o mais famoso, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Que imagem! Poderosíssima. Essa estrela da manhã, o Lúcifer na Vulgata, né, virou símbolo dessa arrogância extrema, porque os versículos seguintes, 13 e 14, mostram o que estava no coração dele. Ambição pura. Total. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. É a híbris clássica, o orgulho desmedido querendo tomar o lugar de Deus. Só que a realidade é bem diferente. O versículo 15 joga um balde de água fria. Contudo, levado serás à sepultura, ao mais profundo do abismo. Exato. E as pessoas que o veem caído, lá nos versículos 16 e 17, ficam espantadas, mal acreditam. Este o homem que fazia tremer a terra, que abalava reinos, aquele que transformava tudo em deserto e não soltava os prisioneiros. De contraste, né? Porque outros reis, mesmo na derrota, às vezes tinham sepulturas honrosas, como diz o verso 18. Mas ele não. Ele é rejeitado. Sim, rejeitado. Como um galho inútil, um cadáver pisoteado, sem direito à sepultura digna. E o motivo é claro. Destruiu a própria terra, matou o próprio povo. A destruição que ele causou volta para ele. E esse julgamento não para nele, né? Vai além. Não para. Os versículos 21 a 23 deixam claro que se estende aos descendentes e à própria Babilônia. O Senhor diz que vai eliminar o nome, a descendência, transformar a cidade num lugar de corujas, pântanos. A vassoura da destruição, que expressão. É forte, né? Mostra um juízo radical. Mas, logo depois dessa visão de destruição, o texto volta para um tema central, a soberania de Deus. Isso nos versículos 24 a 27. Certo. O propósito do Senhor vai prevalecer. Exatamente. O plano contra a Síria, que talvez fosse o poder opressor imediato para os leitores originais, vai se cumprir, o jugo vai ser tirado, e não é só local, é um plano para todo mundo. A mão de Deus está estendida sobre todas as nações. E a pergunta retórica: quem impedirá? Reforça essa soberania total. Com certeza. E para fechar o capítulo, o foco muda de novo, né? Vai para a Filistéia. Sim, um oráculo específico contra a Filistéia, datado do ano da morte do rei Acás, ali no versículo 28. Isso, é um aviso para eles. Olha, não comemorem a queda de um opressor, talvez a Síria ou o próprio Acás, que tinha lá suas alianças complicadas, porque algo pior pode vir.
Da raiz da cobra vai nascer uma víbora, diz o texto. Uma ameaça clara. Enquanto isso, para Sião, a mensagem é outra, né? O último versículo, 32. Exato. Em contraste total, a mensagem para Sião, para Jerusalém, é de refúgio e segurança. O Senhor estabeleceu Sião e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Segurança garantida por Deus. Então, resumindo, é um capítulo denso. A gente vê a queda do orgulho da Babilônia, a promessa de restauração para Israel, a afirmação do controle de Deus na história e Sião como refúgio. É notável esse contraste, né? A ambição humana querendo subir, subir e levando a uma queda humilhante. E, por outro lado, a segurança que vem da dependência do plano de Deus, como no caso de Sião. A busca pela autoexaltação versus a confiança no refúgio divino. Exatamente. A verdadeira estabilidade, segundo o texto, não está em tentar ser Deus, mas em confiar no Deus que governa tudo. Fica então a reflexão, né? Vendo essa descrição tão forte da queda pelo orgulho e pela opressão, que ecos a gente pode perceber dessas advertências hoje? Nessas dinâmicas de poder que a gente vê por aí, mesmo sem reis e impérios antigos.